Obrigado, querido. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É um prazer estar com os irmãos, as irmãs, nesse aniversário, 18º aniversário, aqui da Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde. Não conhecia essa cidade e a primeira coisa que eu vi quando entrei nessa cidade foram as torres, né, as torres gêmeas, né, de Rio Verde. E fiquei impressionado também com a hospitalidade, com a alegria com que os irmãos e irmãs me receberam durante esses poucos dias que eu aqui estou. E eu fiquei muito feliz também de conhecer as pessoas mais importantes da família do pastor Antônio, o Enzo, o Lorenzo, a Miriam, a Emanuele, a Manu, né, o Moisés, né, o Josué, né, que são as pessoas mais importantes da família. Mas é uma alegria poder estar com os irmãos. O pastor Antônio me convidou, junto com o pastor Marcondes. Pude conhecer também o pastor Francisco, o pastor Wilson, né? E foi muito bom, porque cada pastor que eu conhecia, eles me convidavam para jantar ou almoçar. Então, eu estou correndo um sério risco aqui de voltar com alguns quilinhos a mais lá para São Paulo, né? Mas isso é fruto mesmo dessa hospitalidade goiana, né, que é uma característica aqui do povo maravilhoso aqui desta região. E, meus queridos, eu quero, antes de começar a pregar, fazer uma propaganda, porque, afinal de contas, livros são importantes. Livros são os nossos companheiros. Através dos livros, nós lemos pregações, aprendemos, ensinamos. E, quando eu comecei a escrever alguns livros, é interessante que os livros, você escreve, depois você não tem mais controle sobre eles. Eles vão para lugares em que você nem imaginava, e pessoas que você nem conhece, muitas vezes chegam até você e dizem: olha, pastor, eu fui abençoado com esse livro, eu fui abençoado com esse material. O pastor Antônio também escreveu um livro, fiquei sabendo, e é isso mesmo, porque o livro é uma espécie de extensão do ministério pastoral, extensão do ministério da pregação. E eu, juntamente com a minha irmã, nós escrevemos um livro que se chama Navegando com Propósito, Habilidades de Inteligência Digital para Cristãos. A gente escreveu esse livro, ela é uma especialista nessa área de educação e tecnologia. A gente escreveu esse livro pensando nas pessoas que estão entrando nas redes sociais, nos nossos irmãos que estão entrando nesse mundo digital, já entraram. Eu sou, na verdade, um imigrante digital, porque eu não nasci na época digital, eu nasci na época analógica. Então, obrigatoriamente, eu tive que migrar para a era digital. Muitos irmãos aqui, eu estou vendo pela idade de alguns, que alguns também são imigrantes digitais aqui. Mas hoje nós temos uma grande garotada, uma moçada, que já nasceu na era digital, já é um nativo digital. E hoje eu estava olhando até o Lorenzo, ele estava mostrando os joguinhos do celular dele, ele mostrou assim: olha, está vendo esse aqui de futebol, pastor? Eu falei: estou vendo, vou baixar. A minha mãe não sabe baixar um joguinho no celular. Então, as crianças hoje, elas são muito mais espertas, muito mais capazes do que nós nessa área. E nós escrevemos esse livro não somente para as crianças, para os jovens, mas escrevemos também para nós, porque nós precisamos conhecer. E aqui nós temos alguns temas, por exemplo, e a ideia foi o seguinte, de colocar a Bíblia nesse negócio. Porque tem gente que, quando entra na rede digital, vira o demônio. Aquele irmãozinho piedoso, que vai na igreja, uma pessoa tão bondosa, diz paz do Senhor para todo mundo, na rede digital se transforma. Vira uma pessoa autoritária, sem educação, faz críticas aos outros de uma forma tão absurda. E não existe uma separação entre vida digital e vida real. A nossa vida é uma só. Então, nós damos testemunho nessa vida, que é a vida real, e também na vida digital. Então, eu quero apresentar esse material. Esse material também fala, por exemplo, da necessidade de segurança por conta dos cybercrimes, do bullying, né, do cyberbullying, também de questões relacionadas a linchamento virtual.
E, por exemplo, no texto sobre linchamento virtual, nós utilizamos um texto sobre um quase linchamento que aconteceu na Bíblia, que foi o episódio da mulher que foi pega em adultério. Então, para cada capítulo, a gente traz um princípio bíblico, para que os irmãos possam se familiarizar com o mundo digital, mas com fundamento cristão. Esse é o nosso objetivo. Então, quem desejar depois adquirir esse livro, está lá com o pessoal da recepção, que nos recebeu também muito bem, né, as irmãs que estão lá nos ajudando nesse momento. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 1 a 14. João 21, dos versículos 1 a 14. Quero saudar também o nosso querido pastor Deusimar, presidente da ordem. Que Deus abençoe, meu querido. João capítulo 21, a partir do versículo 1 diz assim. Todos acharam? Amém? Pessoal aqui da galeria esquerda, achou? A minha esquerda, né? Pessoal da direita também? Eu tenho que me habituar a olhar todo mundo, então eu preciso habituar com esse espaço aqui. João capítulo 21, versículo 1 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos. E depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, de comunhão, de confraternização, de celebração. Queremos te agradecer por tudo aquilo que já aconteceu nessa reunião, pelo encontro com os pastores das congregações, pelos encontros, Pai, com os nossos irmãos e irmãs aqui. Queremos te agradecer, Pai, pelo louvor, Senhor, que pudemos entoar juntamente com o coro. Queremos te agradecer, ó Pai, pela forma, Senhor, como Tu tens preparado esse momento para todos nós, porque sabemos, ó Pai, que o rio do Teu Espírito está nesse momento, nesse local, Senhor. E Pai amado, que nós atentemos para isso, Senhor, de tal forma que possamos mergulhar, Senhor, no Teu Espírito nesta noite. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, venha nos confrontar, nos edificar, nos exortar. Senhor, é o que nós te pedimos. Que a Tua palavra, Senhor, que é como o martelo que esmiuça a rocha, Senhor,
possa também, Senhor, nos quebrar, nos moldar, reformar, Senhor, fazer conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome daquele que vive eternamente, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a jornada cristã, ela é constituída de muitos desafios. Nós, nessa jornada, aprendemos sobre Deus, sobre os outros e sobre nós mesmos. Quando a gente imagina uma jornada, a gente sempre pensa no fim. Estamos pensando na linha de chegada. Mas é necessário também atentar no trajeto, na jornada, justamente para que a gente preste atenção nos momentos sensíveis da nossa vida, onde acontecem as maiores transformações. Ora, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E é importante que nós entendamos todo o processo de Deus, não somente da salvação, mas da santificação, até o dia glorioso em que nós teremos o nosso corpo glorificado e estaremos eternamente com Cristo Jesus. Existe nessa jornada um ponto sensível, ou vários pontos sensíveis, nevrálgicos, quando nos percebemos descartáveis. Eu acho que aqui todos nós já tivemos momentos em que a vida não parecia ter muito sentido, em que a gente teve um episódio em que parecia ou que parece que nós não temos o querer de Deus, uma ação de Deus tão proeminente na nossa vida. Talvez aqui existam pessoas que estejam sentindo assim, meio que abandonadas pelos filhos, porque viajaram, porque foram para outro estado, tiveram que ganhar dinheiro, e você, porventura, está sentindo também meio que abandonado, abandonada por essa questão. Ou um namoro que não deu certo. Muitos jovens aqui certamente já passaram por essa experiência, ou até mesmo estão. Um casamento que terminou num divórcio, ninguém casa para divorciar, mas algumas vezes isso acontece, principalmente nesse nosso momento, nessa etapa da vida que nós estamos vivendo, nesse período que é tão egoísta e individualista. Também em relação ao nosso emprego, ao nosso trabalho, quando você é demitido. E a desculpa que o RH só diz para você que tem uma reformulação na empresa e que você não faz parte agora desses planos. Ou até mesmo em relação ao ministério. Um pastor que com muita dificuldade começou um trabalho e esse trabalho não avançou como ele acharia que avançaria. E isso faz com que a gente se sinta descartável. A gente se acha uma pessoa que certamente não tem o apreço tão grande do nosso Deus. Quando minha mãe teve câncer, e ela teve que operar e tirar o nariz, e eu estava na igreja, no ministério, depois o meu pai teve câncer e morreu de câncer, e depois outra pessoa na nossa casa também teve problemas. Eu me lembro que no grupo de pastoreio, eu disse para os meus amigos, olha, eu vou dizer uma coisa só para vocês, mas eu acho que o meu pai aqui na terra gosta mais de mim do que o meu pai do céu. Estava chateado, estava entristecido, estava magoado por uma série de questões que aconteceram, não entendia tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, e eu acabei até blasfemando contra Deus, eu que já era pastor, eu que já estava à frente de um ministério. Pastor Macarrão, que a gente chama lá em São Paulo, porque o nome dele é Capelete, o sobrenome, então é o pastor Macarrão. O Macarrão, ele cuida de pessoas que estão nas ruas, e ele abre a casa, uma casa para todos. Ele mora nessa casa junto com a esposa dele, junto com seu filho, junto com os filhos, e ele acolhe travestis, moradores de rua, pessoas que ninguém quer, e ele vai dando para essas pessoas acolhimento. E ele dizia para mim, Maurício, o que essas pessoas precisam é de pai e mãe, e eles realmente eram pai e mãe dessas pessoas. Eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes lá, de comer à mesa, uma mesa grande com as pessoas mais improváveis do mundo, um travesti, um morador de rua, uma pessoa
uma pessoa que vivia da prostituição, prostitutas, todas ali, né, buscando algo, buscando uma vida melhor. E o Macarrão teve uma tragédia na casa dele que chamou a atenção. Ele estava com seu filho estava numa laje e se distraiu, caiu da laje e veio a falecer. E aí o Capelete, ele foi até a praça, lá em Santo André, e começou a gritar: Deus, desce agora porque eu vou dar uma surra em ti. Deus, como é que o Senhor pode fazer isso comigo? Como é que eu, que cuido de jovens, de pessoas que nem os seus pais querem, me levou o meu filho a quem eu queria muito bem? E ele foi falando isso, e quando ele falou, ele contou esse testemunho para mim, eu comecei a chorar, comecei a ficar emocionado com isso. E aí ele disse: pastor, depois eu entendi todas as coisas, eu sei que Deus é soberano, meu filho era salvo em Cristo Jesus, está no céu, e ainda bem que Deus não desceu, porque eu ia levar uma surra, eu ia apanhar naquela praça. Mas existem momentos na nossa vida que isso de fato acontece, e são momentos em que as coisas, elas parecem dar muito errado na nossa vida. E o que acontece quando nós chegamos à conclusão de que nós somos dispensáveis? Parece que Deus não está prestando atenção mais em nós. O contexto dessa passagem, os irmãos conhecem. Jesus, ele tinha aparecido já era ressurreto. Jesus Cristo apareceu inicialmente às mulheres, Maria Madalena, depois apareceu aos dois que estavam caminhando lá em Emaús, depois apareceu aos apóstolos, 10 deles, Tomé não estava, Judas também não, né? E depois apareceu a 11 dos apóstolos, dessa vez Tomé estava presente. E Jesus, como diz o Evangelho, apareceu durante 40 dias, não foi uma aparição fantasmagórica, não foi uma coisa assim, que algumas pessoas viram, mas não viram, uma coisa que passou desapercebido para alguns. Não, Jesus apareceu, comeu peixe, como nós vimos aqui nesse texto. Jesus gostava de um bom peixe pelo jeito, partiu pão, estava 40 dias aparecendo e ensinando aos apóstolos, e não só aos apóstolos, mais de 500 pessoas foram testemunhas vivas da ressurreição de Cristo Jesus. E Jesus Cristo, então, aparece agora no Mar da Galileia, aliás, no Mar de Tiberíades, do lado do Mar da Galileia. E lá nós podemos perceber que alguns dos apóstolos, e algumas pessoas que não são mencionadas os nomes, eles resolveram voltar para o trabalho anterior, para a pesca. E nós vemos nesse texto a liderança de Pedro, novamente. Pedro é o líder do colégio apostólico. Ele lidera o povo agora, mas lidera o povo para voltar para a pesca, para voltar para a sua antiga atividade. O primeiro aspecto que eu quero trabalhar nesse texto hoje é que aqueles que acreditam ser dispensáveis lidam com a frustração, deletando o seu trabalho e voltando atrás. Pedro exerce uma liderança, só que agora uma liderança negativa, uma liderança complicada, uma liderança em que, evidentemente, não está produzindo um bom fruto para as pessoas que o cercam. Pedro e os discípulos agora, eles se consideram ex-apóstolos, ex-líderes, ex-seguidores de Cristo. Eles todos estavam meio que entristecidos, porque não ficaram com Jesus na crucificação. Viram até Jesus Cristo ressurreto, mas eles achavam que não seriam mais usados por Jesus. Afinal de contas, eles fracassaram. Apenas João ficou próximo da cruz, mas até mesmo Pedro, que disse que iria defender Jesus, não defendeu, se acovardou, negou Jesus 3 vezes, como nós vemos no texto. Eles se sentiam incapazes de continuar pelos seus erros e pelos eventos subsequentes. Eles já não se percebiam mais apóstolos e não perceberam Jesus, que já estava na praia, já estava próximo deles. Eles estavam
evidentemente voltando para o trabalho, mas agora não mais percebendo ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a gente precisa entender esse aspecto negativo da influência. Aqui eu vi os irmãos todos cantando, também nós temos aqui o pessoal do louvor, né, os instrumentistas, o baterista, todos aqui têm uma importante ação dentro da igreja. Talvez exista algumas crianças aqui que não prestem atenção naquilo que o pregador está pregando, não prestem atenção muito no louvor, mas prestam muita atenção no baterista. Veem o baterista como sendo a sua referência. Quando o baterista sai, ele vai e conversa com o baterista dá atenção, e esse baterista passa a ser a referência dessa criança. Então é impossível passar dessa vida sem que a gente influencie alguém. E igreja é um local de influência. Para desespero de algumas mães, algumas crianças depois pegam os garfos e faca e começam a bater lá no prato. Por quê? Porque estão pensando, lembrando do baterista. Aquela pessoa perigosa, que algumas igrejas até fica cercado, fica numa gaiola, né? O baterista é mal visto, né? Até nisso, né? É o barulhento. Todo mundo faz barulho, mas é o baterista que é o barulhento da turma. Mas é impossível a gente não ser referência para alguém. Às vezes a gente está ali sentado no nosso lugar, e igreja é interessante, nós temos os lugares marcados. Aqui, evidentemente, os pastores ficam aqui à frente, né, até mesmo para poderem servir melhor. Mas certamente nós temos os nossos lugares preferidos. Escolhemos alguns lugares. E você que tem um lugar preferido na igreja, perceba que quando você falta, o pessoal da fileira de trás percebe. Ué, cadê o irmãozinho? Cadê a irmãzinha que faltou no culto de hoje? Então nós temos uma influência muito boa. Tem um hino que o pessoal lá também o pessoal lá da igreja canta, que tem um refrão que diz, mais ou menos assim, que sejamos fiéis para aqueles que nos seguem. É uma espécie de oração, que sejamos fiéis para aqueles que nos seguem. Aqui todos nós temos seguidores, e às vezes seguidores anônimos, que são muito importantes na nossa vida e que nós precisamos estar atentos para a vida deles. Outro aspecto que nós vemos nessa passagem é que os dispensáveis precisam lembrar do seu chamado. Jesus os relembrou de seu chamado através da repetição do milagre da pesca maravilhosa. No começo do ministério deles, Jesus chamou a eles para serem pescadores de homens, pescadores de almas. E agora Jesus novamente está relembrando aos apóstolos, aos seus discípulos, aquilo que iniciou o ministério deles. Então, pessoas que são dispensáveis precisam lembrar daquilo que Deus já fez nas suas vidas, da ação poderosa de Deus na conversão, no novo nascimento, do trabalho maravilhoso que Deus está realizando através de dons e talentos em sua vida. E às vezes, por alguma situação, às vezes a gente não consegue desenvolver um trabalho bom na igreja, por causa da imaturidade, porque a gente não tem ainda um bom relacionamento com as pessoas. A gente coloca até a culpa no pastor. Por que o pastor Antônio chegou e me pediu para que eu fizesse isso? A culpa é dele. E a gente fica muitas vezes achando que porque algo não deu certo, alguma coisa no nosso ministério não evoluiu, que Deus não precisa realmente da gente. É aquele irmão que diz, eu tenho o dom do canto do banco. Eu fico no meu canto e ninguém mais chega e me atrapalha em alguma coisa, pede para que eu faça alguma coisa. Mas o que nós podemos perceber é que todos nós temos parte do corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte de um todo. E é importante a gente entender de uma vez por todas, porque tem gente que acha que não tem dons e não tem talentos.
Mas no momento da conversão, quando nós somos transformados, quando renascemos ou nascemos de novo, somos regenerados, nós entramos no corpo de Cristo, fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. E ao fazermos parte da igreja de Cristo Jesus, Deus nos capacita com dons e talentos para que nós possamos exercer a nossa função como membro desse corpo. Então todos nós temos um dom, temos um talento. Todos nós. Ah, pastor, eu pensei que era no batismo no Espírito Santo. No batismo no Espírito Santo você é capacitado. No batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. No batismo no Espírito Santo fica mais fácil você saber qual é o seu dom e o seu talento. Por isso a gente precisa buscar o batismo no Espírito Santo, sermos cheios da presença de Deus. Mas o fato poderoso é que você faz parte do corpo de Cristo. E o dom é a capacitação que Deus te deu para realizar a sua vontade. E todos nós estamos no corpo de Cristo. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele muitas vezes, Ele vai agir na nossa vida como agiu com eles. Jesus reavivou o dom que havia neles de tal forma que eles voltaram. E quem foi o primeiro a voltar? Pedro. Pedro não esperou nem o barco chegar, se lançou para a água e foi até Jesus Cristo. Então, algo que nós precisamos entender, que quando nós voltamos, nós lideramos também aquelas pessoas que são referência, ou que, na verdade, nos veem como referência, para voltarmos ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Conta-se que, lá em Minas Gerais, havia um presbítero da Assembleia de Deus, que ele brigou com o pastor, aquelas coisas que acontecem em igreja. Às vezes há um desentendimento, isso acontece desde sempre, até mesmo Paulo brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Até na Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos tais coisas. Aí o presbítero brigou com o pastor, foi embora, e a esposa dele, mulher do círculo de oração, muito entristecida, se despediu das irmãs, saiu da igreja também. Os adolescentes, muito integrados no grupo de jovens também, de adolescentes, tiveram que sair. E aí, o presbítero, no domingo, como ele não ia mais na igreja, ele resolveu substituir a igreja. Ele era atleticano, resolveu então ir no Mineirão. Todo domingo estava ele lá no Mineirão. E num dia, era Mineirão e Cruzeiro, Cruzeiro abriu o marcador, fez um gol. E faltando mais ou menos uns 5 minutos para acabar o jogo, o Atlético foi e empatou. Ele levantou, ficou feliz, né, gritou gol. E faltando poucos minutos para acabar o jogo, o meio do campo chutou a bola para o lateral. O lateral chutou a bola para o ponta. O ponta driblou um, driblou dois, cruzou na linha de fundo. O atacante matou no peito e, sem deixar a bola cair, chutou e a bola entrou no ângulo. E a torcida do Atlético ficou à loucura. E aquele irmão começou a gritar: glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Aí ele parou. Ele falou: o que eu estou fazendo? Pegou a bandeira do Atlético, colocou embaixo do braço, não esperou nem terminar o jogo. Foi embora, foi para casa, olhou para a esposa ali, meio triste, no domingo, ali encostada, os seus filhos ali largados ali na sua casa. No domingo seguinte, tomou banho cedo, pediu para a esposa também tomar banho, para os meninos se arrumarem, e disse assim: vão para a igreja, vamos voltar. Porque naquele momento de alegria fugaz, ele se lembrou da alegria eterna de ser um filho de Deus. Então nós temos uma marca, meus irmãos, se deixar a gente vai contando historinha, mas essa aí aconteceu nessa semana. Um irmão chegou e ligou para mim: pastor,
Olha só. Foi um aluno do seminário. Aluno de seminário, vocês sabem que não é fácil. Tem uns alunos, primeiro ano ele leva a listinha da igreja, ora por todo mundo. No segundo ano, ora pelos mais problemáticos. No terceiro, ele ora de vez em quando. E no quarto ano, ele diz, ó Senhor, tu sabes, está aqui a lista de oração. Né? Tem alguns seminaristas que são assim. A gente costuma chamar de seminarista Horácio. Aquele personagem do Maurício de Souza, o cabeção de conhecimento e um bracinho curto de dinossauro. Né? Mas esse seminarista, olha o que aconteceu, um rapaz inteligente, conhecedor do grego e hebraico, se especializou, começou um trabalho, se frustrou, foi embora para os Estados Unidos, está lá no Colorado, e depois eu vi uns vídeos esquisitos dele, dizendo, eu não sei se Deus existe, eu acho que a Bíblia ela se baseia em mitos. Falei, ué, o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu? Quem virou a cabeça dele? Ele começou a mandar esses vídeos de ateu, graças a Deus. E aí um dia perdi contato com ele, né? A gente fica muito triste, falei com ele, mas ele ficou ali duro na sua posição. Aí, semana passada, irmãos, ele mandou uma mensagem no Messenger, no Facebook. Uma gravação. Ele disse, pastor, eu vou te contar um testemunho. Estava trabalhando na loja aqui dos americanos, os americanos tinham ido embora, estava eu e minha esposa, minha sobrinha, e eu estava ali limpando a loja, e eu comecei a ouvir um louvor, um hino, aquele hino, Vem e Segue-me, do cantor cristão. E ele falou que parecia um coro angelical, e estava ouvindo aquele hino, falei, procurando de onde vinha esse hino, e não achava. Aí foi até a esposa dele, e a esposa dele disse que também estava ouvindo esse hino. E ele ouvia esse hino, parecia que que o som mudava de local, de espaço. E ele falando, não é possível, não é uma coisa normal que está acontecendo aqui, só estamos nós aqui. Que música é essa? De onde vem essa música? Até que ele entendeu que era Jesus Cristo que estava permitindo que ele ouvisse aquele som. E ele disse, pastor, o senhor me conhece, eu não estou inventando isso, mas pastor, depois eu conversei com a minha sobrinha não ouviu nada. A minha sobrinha não ouviu nada. Ele começou a chorar. Ele começou a dizer assim, pastor, eu não merecia nada de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo quisesse acabar comigo, ele podia acabar. Se ele quisesse me jogar no inferno, podia, porque eu blasfemei contra ele, falei um monte de coisas contra ele. Mas pastor, aquele hino diz que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida por mim. E ainda diz, vem e segue-me. E ao final ele diz, pastor, eu voltei, Jesus me ama, pastor. E eu fiquei emocionadíssimo com isso, porque eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que Deus, ele chama os seus, ele fala com os seus. E eu estava dando esse testemunho domingo passado na igreja. Teve um casal que veio no sábado, não tinha culto no sábado, era só uma reunião de casais, eles nem sabiam, entraram, participaram da reunião de casais, vieram no dia seguinte. Quando a gente orou, fez o apelo, os dois, chorando, eles entregaram a sua vida para Jesus. Eu nunca vi um casal chorar daquele jeito. Ele pegava a Bíblia, levantava a Bíblia assim, acima nas suas mãos, e chorava. Quando eu falei para eles repetirem, eles não repetiram, eles gritaram, né, no momento da oração. Porque Jesus Cristo, ele chama os seus. Jesus Cristo, ele não desiste de nós. Somos nós que desistimos dele. Jesus Cristo está na praia. Mesmo quando nós não conhecemos, Jesus Cristo está perto de nós. E o que nós podemos perceber é que dispensáveis precisam voltar para o calor da comunhão. Jesus havia preparado uma fogueira para comer juntamente com seus discípulos. Olha que coisa interessante, o símbolo da fogueira, de aconchego, né? Ele preparou o peixe,
preparou tudo direitinho para que os apóstolos pudessem se sentir bem. E é justamente no calor dessa comunhão que nós estamos aqui, nessas ações coletivas, comunitárias, que reavivam nossos dons e ministérios. Irmãos, o fato de estarmos aqui, nós não estamos aqui por causa do aniversário da igreja. Isso não é o principal. Nós não estamos aqui para ver o coro, lindíssimo por sinal. Nós não estamos aqui para ouvir uma palestra. Nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor Jesus. Em unidade. Em unidade. A gente não percebe isso, a gente acha que o culto é algo individual, a gente acha que o culto é alguma coisa para satisfazer a nossa emoção, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas, irmãos, nós precisamos entender o valor da unidade em Cristo Jesus. Nós temos um Deus que é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração e nos une à Trindade Santa. Quando nós participamos da Igreja de Cristo, nós começamos também a entender que existe uma só fé, aprendemos uma confissão de fé, aprendemos as Escrituras Sagradas. Além de termos uma confissão de fé, nós começamos também a entender o valor dos relacionamentos, porque nós começamos a amar uns aos outros, a aprender aqueles mandamentos recíprocos, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. A gente vai aprendendo a viver em comunidade. E isso é muito importante, fundamental, porque esse relacionamento vai crescendo cada vez mais. E mais, nós aprendemos também que nós temos uma unidade que é ministerial. Nós somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte uns dos outros. E ministerialmente trabalhando e servindo, nós alcançamos a missão, nós realizamos o serviço para os outros. Jesus Cristo disse, até na oração, em João, no capítulo 17, que é a oração maravilhosa, a oração sacerdotal, Jesus Cristo, ele ora para o Pai dizendo, para que nós sejamos um, para que o mundo reconheça, que nós somos dele, que Jesus Cristo enviou, que Deus Pai enviou Jesus Cristo para o mundo. Então, aí nós temos a característica da missão. E depois, nós temos a unidade litúrgica, a unidade da adoração, do louvor, porque passando por todo esse ciclo, domingo é dia de reavivar essa unidade, domingo é dia de reconhecer a missão, domingo é dia de aprender a respeito das Escrituras Sagradas, domingo é dia de adorar ao nosso Pai Celestial, a Trindade Santa. Então é muito importante que nós entendamos a necessidade da unidade no culto, de estarmos juntos aqui. Isso é projeto de Deus. E nós precisamos entender outros aspectos também. Os dispensáveis precisam voltar para o calor da comunhão, porque Deus se revela naqueles que antes tinham desistido de seus ministérios. Agora, dispensáveis, outro aspecto, precisam voltar a partilhar o pão. Jesus Cristo parece nesse momento, sabe, a avó da gente. Não parece? Jesus sabia que com fome ninguém pensa direito. Não pensa. Por isso que o pessoal aqui já me levou para restaurante e tudo mais, estou descansado. Vou pregar até meia-noite, viu, irmãos? Amém? Amém. Mas Jesus Cristo, ele age que nem a avó. O menino, por exemplo, é cuidado pelo pai, o pai coloca uma bermudinha, deixa ele sem camisa, deixa ele largado para lá. A mãe coloca direitinho a roupa, a camisa, camiseta, né, o sapato, deixa o menino jóia. Agora a avó coloca a blusa, coloca cachecol, cuida do netinho muito mais. Você vai na casa da avó, tem bolinho de chuva, né? Então nós temos aqui o Jesus Cristo, que é o Senhor do universo, que é o Criador de todas as coisas, preocupado com os apóstolos que estão pescando, aliás, não estão pescando nada. Ele arruma uma fogueira, ele assa um pão, e depois pede até mesmo para assar um peixe. Jesus Cristo estava preocupado com
o estômago dos apóstolos. E mais, no gesto de partilha do pão, nós vemos Jesus Cristo declarando ali pertencimento, compromisso. Quando nós participamos da ceia, o que acontece? Eu como um pedaço do pãozinho, que representa o corpo de Cristo, pastor Marcondes outro pedaço, pastor Francisco outro pedaço, pastor Wilson outro pedaço, e a gente está declarando o quê? Que nós somos um, nós pertencemos ao mesmo corpo, nós estamos declarando pertencimento ali. Olha que mensagem poderosa da palavra de Deus. E no partir do pão, também nós percebemos a nossa humanidade e a ação divina sobre a igreja de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é a ceia, coisa maravilhosa a gente relembrar do sacrifício de Cristo, que coisa maravilhosa nós partirmos ou partilharmos o pão. Mas outro aspecto que nós vemos ainda, os dispensáveis são convocados por Jesus para a sua obra. O peixe relembra o que, gente? O peixe relembra a vocação. Eles foram chamados para pescar vidas, para pescar almas. Todos nós temos vocações, temos chamados de Deus na nossa vida, e é muito importante que nós entendamos isso. E esse milagre da pesca era para ser vivenciado não apenas para o sustento deles, mas apenas um vislumbre das milhares e milhares de vidas que seriam alcançadas por homens dispensáveis. Porque essa obra aqui começou com 5 pessoas. 5 pessoas. E hoje, 18 anos, nós vemos congregações, nós vemos milhares de pessoas aqui nessa cidade que foram alcançadas por gente que talvez não teria o reconhecimento das autoridades e dos poderes constituídos dessa terra, mas de gente que Deus escolheu para louvor da sua glória. E assim a igreja tem crescido, tem cada vez mais alcançado o mundo. Homens dispensáveis são fundamentais para o engrandecimento do reino de Deus. Deus ele chama Davi, que era a pessoa improvável na família de Jessé. Deus chama, às vezes, não o primogênito, mas o últimogênito da família, como fez com José. Deus não está preocupado, na verdade, com os rótulos, com os títulos. Ele está preocupado com o coração daqueles que entregam verdadeiramente a sua vida para Ele. É isso que nós podemos perceber. E um detalhe maravilhoso: Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente para curar. Deus não precisa da gente para expulsar demônios. Deus não precisa da gente para pregar. Deus não precisa da gente para servir. Deus não precisaria da gente para nada. Um dia eu estava na casa do Karl Kepler. Karl Kepler é diretor do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Estava lá com o Karl. E o Karl me contou uma coisa do seu filho. Seu filho tinha 3, 4 anos. Eles estavam chegando de casa com as compras do mês. E o menino queria ajudar. Coisa de criança, quer ajudar o pai. Os saquinhos eram pesados, as sacolinhas. E o pai procurou uma sacola e viu que tinha uma sacolinha com alface. E deu para o menino carregar. O menino pegou aquela sacolinha de alface, foi carregando, carregando. Foi sujando o alface, porque arrastou no chão. Fez do alface aquilo que tornou imprestável para o consumo. Pegou o saquinho do alface, deu para o pai, sorrindo, porque estava ajudando o pai. O Karl foi muito perspicaz na hora. Ele podia dar uma bronca no menino, mas não deu não. Ele sorriu, vendo o esforço do seu filho em ajudar o pai. E aí o Karl falou para mim: Maurício, ele é pastor também. Eu como pastor, eu sou um carregador de alface diante do meu pai. Deus, Ele não me ama por aquilo que eu estou fazendo. Ele me ama porque eu sou o seu filho.
Às vezes a gente está no culto, o louvor começa, o cantor erra na música, desafina, o pastor começa no texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto. Aí no final, se faz um apelo todo esquisito, aí levanta uma pessoa e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem é que produziu isso? O pessoal daqui não foi, de cima não foi. O pregador, o louvor não foi. Foi o Espírito Santo que trabalhou no coração. E claro, eu não estou dizendo que a gente pode fazer a coisa relaxadamente, mas eu só estou dizendo que, na verdade, o trabalho cristão, eu vejo que é uma grande desculpa de Deus para a gente ficar unido, para a gente se suportar um ao outro, para a gente amar um ao outro, para fazer a sua vontade. E eu quero encerrar dizendo que Deus não nos chama por causa da nossa capacidade ou talento, muito pelo contrário, é Ele que nos provê isso. Mas Deus nos chama a viver com Ele e os irmãos uma vida de comunhão. E o trabalho é apenas uma maneira que Deus utiliza para que estejamos junto dEle, ou juntos dEle. Não somos dispensáveis para Deus. Ele nos ama e sempre nos amará. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar? Fique em pé, vamos orar nesse instante, uma rápida oração. Nós temos aqui um momento especial de consagração. Pai querido, aqui nós estamos, nessa festa bonita de aniversário, e nós pedimos a Ti, Senhor, que trabalhe no coração de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Se entrou alguém aqui, Pai, se achando dispensável na Tua presença, que possa se voltar para Ti, ó Deus, entender o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia, Pai. Que ao Senhor sairmos desse local, que possamos sair, Pai, com coração renovado, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, que possamos sair daqui com sonhos renovados também, Senhor, que saiamos daqui outros, diferentes, Senhor, daquilo que nós estamos vivendo, Senhor, ou da forma como nós entramos nesse lugar, Pai. Pai querido, nós cremos profundamente na ação do Teu Espírito, Pai. Por isso eu creio que hoje Tu estás restaurando, Senhor, ministérios, ó Pai, vocações, para a Tua glória, para a glória, Senhor, do nosso Pai Celestial. E Pai amado, nos abençoa, Senhor, para que sigamos adiante e façamos a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor.